A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional, em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer pelo livre acesso às Tuas Escrituras. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nesse dia, para saber aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nós precisamos guardar a Tua palavra, compreender o caminho que o Senhor quer que nós venhamos a seguir. Nos ensina, Senhor, nos dá a sabedoria dos altos céus, nos dá o discernimento do Espírito, para que nós possamos crescer espiritualmente na graça e no conhecimento, Pai, que nós venhamos a prosseguir Te conhecendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. O título do devocional de hoje é Olhando Firmemente. E se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. E diz assim: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E o devocional diz: ao olhar firmemente para o Senhor Jesus, você não permite que seus olhos se desviem. Não se permite ser iludido pela aparente força da oposição que se levanta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, conseguimos resistir a tudo. Nessa fé, nossas forças se renovam e em troca da alegria que nos está proposta, isto é, da salvação da nossa alma, não fazemos caso das afrontas públicas que sofremos. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 19 e 20. As religiões pintam um Jesus sofrido que desperta pena. Se tivéssemos que olhar para esse personagem, ele não nos inspiraria nada. Na verdade, nos inspiraria ainda mais ao desânimo e à dor. Porém, o Senhor Jesus foi corajoso e forte do início ao fim. Contra a incredulidade, contra a hipocrisia, contra a religiosidade vazia, que não mudava a vida de ninguém. Ele se manteve firme em sua missão pela certeza do que ele tinha que fazer. E era muito mais importante e urgente. Ele não usou a emoção, ele usou a fé, a certeza, a convicção. É no Jesus verdadeiro que hoje você deve se espelhar. E o conselho é, ao enfrentar problemas e oposição, olhe firmemente para Jesus. Aleluia. Verdade. O que seria de nós se não olhássemos ao Senhor Jesus, né? Então vamos lá para Hebreus 12? O título de Hebreus 12 diz: Perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a que o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Vamos parar aqui. Se nós obedecemos aos nossos pais terrenos e muitas das vezes reverenciamos aos nossos pais, honramos eles, como aqui está falando na palavra, imagina qual é o grau de reverência e de obediência que nós temos que ter ao Senhor. Imagina o grau de compreensão que temos que deixar a exortação do Senhor, a admoestação do Senhor, a correção do Senhor dentro de nós. Porque às vezes quando somos corrigidos, nós não queremos, parece que aquilo ali nos machuca. Eu sei disso. Mas presta bem atenção à comparação que o Senhor falou aqui. Entre os nossos pais terrenos e o nosso Pai, que é o Pai dos nossos pais. Vamos continuar no versículo 10, que é onde foi parado para eu falar essa observação. 10. Por aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Glória a Deus, Pai. Às vezes há coisas que nós estamos pensando e vivendo, passando, que a gente não compreende que pode ser também a correção do Senhor para nós. Quando nós éramos outrora menores, pelo menos no meu tempo era assim, né? Quando os nossos pais falavam conosco alguma coisa que nós estávamos fazendo que não estava em concordância aos princípios, aos valores, os nossos pais, quando brigavam conosco e até batiam, a gente, como às vezes adolescente ou jovens ou criança, a gente ficava até revoltado. Aquilo ali machucava a gente, às vezes um olhar, uma palavra do nosso pai, da nossa mãe, doía em nós. E a gente olhava aquele momento e ficava desconfortável, ficava desanimado, ficava triste tudo com o tapa que levou, com a chamada de atenção que levou. E aquilo ali naquele momento parecia ruim para nós. Mas quando nós vamos crescendo e olhamos para trás e vemos que tudo aquilo que os nossos pais, da maneira deles, como está aqui escrito, quando eles achavam que estavam certos, nos corrigiam, gerou frutos. E às vezes eu sempre falo com o meu esposo, falo com os meus filhos, e como é bom a gente olhar para trás e ver tudo que nós passamos. Nós passamos momentos bons, por mais que as pessoas digam que não, que levanta-se bandeiras, movimentos, uma coisa é violência, a outra coisa é correção, uma coisa é passar da medida, a outra coisa é você colocar um filho de castigo, mostrar para ele o que está errado, mostrar o caminho. E assim é o nosso Pai conosco. Porque nós somos filhos da desobediência, nós somos filhos do pecado. A nossa carne, ela tende a fazer a coisa errada. A nossa carne, ela tem a tendência de fazer as coisas do mundo. E essa é a luta. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente começa a caminhar na presença do Senhor, quando a gente começa a compreender o amor do Senhor por nós, todo o planejamento de Deus para a nossa vida, e quando a gente vai fazendo coisas erradas, Ele também nos corrige, nos chama atenção, puxa nossas orelhas. E às vezes ali naquele momento da puxada da orelha, nós nos desanimamos. Muitos querem parar, outros param, outros voltam para trás, outros voltam para o vômito de onde vieram. Então, vamos continuar perseverando nas provações que o Senhor tem nos ensinado, porque Cristo sofreu tudo que a gente pode imaginar e mais um pouco. Ele foi humilhado, ele foi escarnecido, debocharam dele, esculhambaram mesmo.
fizeram coisas que são impensáveis, que a gente não ia aguentar. O deboche, o escárnio, o que ele suportou na cruz. Ele era homem igual a nós, ele sentia dores igual a nós. Ele foi destruído, o corpo dele esmigalhado no sangue. Humilhado demais com palavras, escarnecido com palavras, aquele povo, que muitos que estavam ali foram curados por ele. Então imagina toda a humilhação, e ele suportou a cruz, porque o propósito dele era muito maior do que isso tudo. Era nos dar vida, a vida eterna, era pagar o preço de uma cédula que nós não tínhamos, nós não temos, e não teríamos condições de pagar. Mas ele estava focado no alvo que era o que o Pai tinha determinado para ele. O plano que Deus escreveu para Jesus, por nós. E às vezes, quando somos admoestados pelo Senhor, agimos como menininhos, queremos largar tudo. Ah, porque era melhor quando eu estava no mundo. Não era, irmãos, não era. Nós temos que olhar para Jesus. O título é Olhando Firmemente, então nós temos que olhar firmemente, perseverando. Se o Senhor está nos corrigindo, aceite a correção. Dói, dói. Dói sim, dói porque eu também sinto dor quando Ele me corrige, quando Ele puxa as minhas orelhas, quando eu estou pensando que estou fazendo uma coisa certa e eu não estou fazendo aquela coisa certa e Ele me chama a atenção. Ele me coloca no lugar onde eu tenho que estar. É fácil? Não é. Muitas das vezes eu teimo e eu pago o preço. Então que nós não venhamos a pagar o preço. E aqui diz no versículo 3, considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Não se enfraqueça, irmãos. Os doutores da lei da época ficavam discutindo a palavra com Jesus. Eles não compreendiam a magnitude do Filho de Deus na terra, porque eles estavam presos à sabedoria deles, à sabedoria da lei, à sabedoria da escrita. E mesmo assim, eles liam as escritas e não obedeciam da forma certa. Então havia o confronto porque Jesus era santo. Ele veio falar por intermédio do Pai. Então aceite a correção do Senhor. Pode parecer que é ruim, mas não é. Para que nós possamos ser filhos de Deus, nós temos que participar, não só das bênçãos que são nos dadas, mas da correção também, da mudança. Porque nós não queremos ser filhos bastardos, nós queremos ser filhos legítimos. Porque o filho dele deixou de ser unigênito para ser primogênito por nós. Nós temos que ser gratos por toda a correção que o Senhor tem nos dado, porque são pré-requisitos para que nós possamos viver a imortalidade com o Senhor. Na terra, onde muitos almejam depois que conhecem o Senhor, onde não vai haver dor, onde não vai haver sofrimento, onde não vai haver fome, onde não vai haver injustiça social, onde não vai haver nada disso que temos vivido, porque o mundo é do maligno, mas os céus é do Senhor. E é para lá que vão aqueles que persistirem, que perseverarem, que obedecerem, que renunciarem, que trilharem o caminho que o Senhor nos propõe através das Escrituras. Eu tenho certeza que não tem coisa melhor para a nossa vida do que a vida eterna. Então essas correções que o Senhor nos dá, ela nos faz produzir frutos pacíficos e justos para quem passa por eles. A prova está doendo, suporta o processo. É difícil? É difícil. Passa pela prova, confiando no Senhor. Sinta a dor, mas confie no Senhor. Porque essa dorzinha aí que você está sentindo, seja ela uma enfermidade, o que seja, não é nada diante do que Jesus passou na cruz. Nada. Ah, mas eu não sou Jesus. Sim, você não é Jesus. Mas ele também não era nós. E ele pagou o preço por nós. Que nós sejamos compreendedores do que o Senhor tem falado nas Escrituras. Não adianta nós lermos a letra. Nós temos que compreender a profundidade e buscar o conhecimento no Senhor.
olhando fixamente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa força. Ele diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nós vamos vencer através dEle. Então, irmãos, eu não sei o que vocês estão passando, eu também estou passando. É difícil de compreender? É uma correção? Pode ser. É alguma coisa que a gente fez errado? Pode ser. É uma prova? Pode ser. Para sermos aprovados? Também pode ser. Mas suporte. Alcance a magnitude do processo. Aí é fácil falar? Não é fácil falar. A minha carne também dói. E eu sei, muitas provas que eu passei, eu também pensei que não suportaria. Quando eu olho para trás, eu vejo que passei coisas que eu, Alexandra, terrena, não ia conseguir passar. Talvez eu não estaria nem aqui fazendo esse áudio. Mas o Senhor é misericordioso, Ele é bondoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele vive, Ele reina. Ele não é um Deus morto na cruz. Ele é um Deus ressurreto. É um Deus que dá vida e dá a vida eterna, a imortalidade, a paz eterna. E é isso que nós precisamos. Então, vale a pena? Vale tudo a pena. Tudo. Caminhar com Deus vale a pena. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer, mas a gente tem aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente sonha, mas aí o Senhor vai e nos surpreende com uma outra coisa. Às vezes não olhamos para aquilo que o Senhor nos dá e não agradecemos com a magnitude do agradecimento verdadeiro por aquilo que Ele já nos deu. Porque se você olhar toda a trajetória da sua vida e olhar a sua vida, você sabe que recebeu grandes coisas do Senhor. Pode parecer pequeno aos olhos do mundo, pode parecer coisas mínimas aos olhos das pessoas que nós convivemos. Mas quando a gente olha com o olhar da gratidão ao Senhor, porque não merecíamos aquilo, mas o Senhor nos deu, aí nós descobrimos a grandeza da bondade do Senhor que é manifesta na nossa vida. Então olhe firmemente para o Senhor, persevere, prossiga, suporte o processo. Aguenta, prossegue, entrega, confia, espera, porque o Senhor vai responder no tempo dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos compreender e pedir ao Senhor que Ele venha nos permitir dar frutos de justiça e que a nossa vida seja um reflexo do que Ele quer para nós e que nós venhamos a usar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como testemunho para que outras pessoas possam também conhecer ao Senhor Jesus como nós conhecemos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, obrigada por mais um dia na Tua presença. Eu quero glorificar e exaltar o Teu santo nome pela Tua palavra, Senhor, de perseverança no meio das provações, daquilo que não compreendemos, Pai, mas temos que continuar buscando e crescer na graça e no conhecimento. Pai, nós temos que a cada dia conhecer mais de Ti para compreendermos que tudo que passamos não é nada diante daquilo que o Senhor tem preparado e proposto para nós. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe murmurar, não nos deixe olhar para a nossa circunstância com os olhos terrenos, Pai, mas que nós possamos olhar com os olhos espirituais, porque nós sabemos que o Senhor é Deus dos céus e da terra, dos ares e dos mares, do ouro e da prata, e nós somos dependentes do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por sermos coparticipantes da promessa. Graças te damos, ó Deus, porque somos, Senhor, filhos. O véu se rasgou e o livre acesso nos foi dado. Nós somos filhos e como filhos temos que ser corrigidos pelo nosso Pai. Porque o Senhor é aquele que corrige a quem ama, para que o Senhor possa abençoar também aquele que foi corrigido, para que esses frutos venham ser frutos de justiça e de alegria, porque se estamos sendo corrigidos é porque somos seus filhos, Pai. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Te entregamos a nossa vida, a nossa família, as nossas causas, entregamos tudo nas tuas mãos para que a tua vontade seja feita. Toma esse caderno de oração, esses nomes, essas famílias aqui representadas, que muitas das vezes nós não sabemos o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Toma essas pessoas que receberão esse áudio, Senhor, que ouvirão a tua palavra. Toma, Senhor, o coração deles, enche eles com a certeza que o Senhor é com eles, Pai, porque o Senhor é conosco. Muito obrigada, Senhor, não nos deixe desviar os nossos olhos do foco que é o Senhor. Muito obrigada por todo o sacrifício na cruz que o Senhor fez por nós, Pai, porque nos deu direito à vida eterna, à imortalidade. Não haverá mais dor, mais choro, mais pranto, mais doença, mais sofrimento. Ó Senhor, esse dia chegará.
E é um dia que os teus filhos estão esperando, Pai, alegremente no Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Por mais que nós sejamos gratos, não temos condições de pagar por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Anulando a cédula da morte e do pecado para nos dar a vida eterna, Pai. Abundância de vida, abundância de dias. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Toma as nações que se encontram em guerras físicas e espirituais. Senhor, toma teu povo, Senhor. Tira o sofrimento dessas pessoas, para que eles possam olhar para o Senhor, sabendo que o Senhor é a única saída, Senhor, para que nós possamos ter uma vida, Senhor, diferente. Pai, toma, Senhor, esses corações que estão endurecidos, toca nesses corações de pedra, transforma esses corações de carne. Toma as famílias, ó Deus. Toma as pessoas que se encontram nos hospitais, que elas não venham aceitar o diagnóstico da boca dos homens, mas para que elas venham entender que a última palavra vem do Senhor, Pai. Que nós possamos ser firmes, segundo aquilo que o Senhor tem proposto e falado conosco através das Escrituras. Não nos deixe olhar, Senhor, para a circunstância que temos vivido, Pai, em nome de Jesus. Senhor, entra nesses hospitais, UPAs, clínicas, orfanatos, asilos, manicômios, prisões, presídios, casas de recuperação. Senhor, liberta, Senhor, de toda perturbação, de todo pecado, de toda imoralidade, de toda idolatria, de tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, a rebeldia, a imoralidade, Senhor. Jesus, vai entrando com provisão, com providência, Senhor, com a intervenção dos céus. Senhor, abre as portas do céu, Senhor. Senhor, derrama as bênçãos sem medida, vira a chuva seródia. Pai, graças te damos por tudo. Obrigada por mais um dia que o Senhor vem falar conosco, ouvimos a sua voz, que nós possamos guardar a palavra e obedecer. Entender a correção do Senhor e nos alegrar, porque se estamos sendo corrigidos, Pai, é porque somos filhos. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, e que seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.